Senhor Ministro do Planeamento, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Senhor Presidente da Confederação, que hoje arranca, digamos assim, em toda a sua plenitude, a SPES, Senhor Presidente da Mesa da Confederação, Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Senhora Deputada, ilustres autarcas, representantes de instituições confederadas na SPES, queridas amigas e queridos amigos. A democracia portuguesa, que vai a caminho de celebrar 45 anos, tem esta grande riqueza, que é a riqueza da participação. E a participação tem a vantagem de não se ater aos protocolos. E, portanto, faz parte da vivência democrática o haver, em cada momento, o apelo participativo que se traduz no desabafar em voz alta aquilo que vai no nosso coração. E por isso ouvi com muito apreço um desabafo. Poderia ter ouvido 2, 3, 4, 5, 6, porque é função de cada qual defender a sua terra, defender a sua dama no bom sentido da palavra e, portanto, expor publicamente aquilo que pensa sobre as medidas que vão sendo apresentadas ao país. E nada como o período pré-eleitoral para o desabafo ser tentador, quase irresistível. E, portanto, juntou-se o útil ao agradável, juntou-se a utilidade própria do desabafo de cada qual, em termos participativos, com o período que vivemos, e o Presidente da República, com aquela paciência que conhecem e com aquela compreensão e capacidade de fazer pontos entre todos, é o primeiro a gostar de ouvir estes desvios protocolares que fazem parte não só do seu estilo, mas também dos tempos que vamos vivendo nas democracias um pouco por toda a parte. Bom, dito isto, eu vim a entrar aqui no Centro Social Paroquial e dirijo ao Presidente do Centro um cumprimento muito afetuoso e vinha a pensar, 350 crianças, 150 menos jovens, aquela categoria a que pertence. Portanto, para não chamar idosos, que é um pouco penalizador ou traumatizante, não, menos jovens. Portanto, 500 pessoas que aqui, nesta estrutura, neste Centro Social Paroquial, encontram o quê? Encontram um ambiente familiar. Encontram um ambiente de convívio, encontram um ambiente de diálogo entre gerações, os mais velhos com os mais novos com os mais velhos, encontram educação e formação e apoio e solidariedade social, encontram, se for caso disso, apoio em matéria de saúde. Esta é a riqueza das instituições da economia social. Não são uma abstração. E aqui falamos de 500 pessoas, mas se formos para uma localidade ao lado, mais a norte, mais a sul, mais a leste ou mais a oeste, uma IPSS, uma misericórdia, uma mutualidade, uma fundação, uma cooperativa, encontramos, para só referir algumas das componentes desta confederação, encontramos o quê? Encontramos pessoas de carne e osso, com os seus problemas, com os seus dramas, com as suas necessidades, com os seus anseios, com os seus sonhos. E se não forem essas instituições a fazerem o que fazem, ninguém mais faria. Não faria o setor privado lucrativo em muitos casos, mas também não faria o Estado. Mas também não fariam porque não poderiam fazer as autarquias sozinhas, por muito que quisessem. E aqui disse o Sr. Ministro, e disse bem, foi isso que aguentou o país em sucessivos momentos de crise,
quando não havia outras estruturas que pudessem ocorrer para integrar crianças e jovens e portadores de deficiência e menos jovens e pessoas carenciadas e mais pobres ou sem abrigo ou com dificuldades momentâneas da sua vida económica ou social. Esta é a realidade. E, portanto, temos de contar com esta realidade. E contar por várias razões. A primeira, a mais óbvia, é que se não forem elas, mais ninguém fará o que elas fazem. Mas há outra razão. É que não há desenvolvimento económico sem coesão social. E não há coesão social onde há desigualdades e injustiças. Uns ficam para trás e outros avançam mais rapidamente. E lutar contra isso no terreno é tarefa destas instituições. Mas há uma outra razão, é que não se pode falar de descentralização sem elas. Descentralizar, isto é, dar mais poderes aos municípios e freguesias, sem contar com este tecido de instituições, é condená-los a vegetarem, por falta de meios. O Estado já não intervém, porque transferiu. As autarquias, por si sós, não podem intervir sem o apoio da sociedade civil. Mas há mais ainda uma razão. É quando se fala da força da democracia e se diz que há o perigo dos chamados populismos, isto é, de aparecer quem surja invocando problemas reais da sociedade, oferecendo propostas que passam ao lado das realidades democráticas existentes e umas vezes querendo reformá-las, outras vezes não sabendo como substituí-las por outras. O que é que aguenta a democracia portuguesa, entre outras realidades, como o poder local? Este tecido de instituições da economia social foram a melhor garantia da força da nossa democracia, porque estão próximas do povo, porque todos os dias recebem povo, todos os dias recebem crianças, todos os dias apoiam jovens, todos os dias recebem e apoiam no seu seio ou no apoio domiciliário os menos jovens, todos os dias. Não precisam de fazer sondagens periódicas, fazem sondagens todos os dias. Porque a sondagem que fazem é a sondagem da vida real, é o conhecimento da vida real. E, portanto, são uma força da democracia, são essenciais à democracia. E por isso há muito tempo eu me perguntava porque é que estas várias instituições, inúmeras e importantes, se não uniam numa confederação. Porque, em rigor, não havia nenhuma confederação que representasse todas elas. Havia confederações patronais, representam o patronato, havia confederações sindicais, representam os trabalhadores, nomeadamente por conta de outra, havia as ordens profissionais, representam os profissionais independentes, que em teoria não são por conta de outra, e no entanto, havia tanta realidade a representar. Olhamos para a composição desta confederação. Temos a ANIMAR, a CNIS, as Instituições de Solidariedade Social, a CONFAGRE, a CONFECOP, a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, tão importantes também para integrar muita gente de todas as idades em atividades de cultura, de recreio ou desporto. O Centro Português das Fundações, a União das Misericórdias, a União das Mutualidades, a Associação das Mutualidades. Faltava esta confederação. Faltava. Disse-se, visto da ótica de quem já existe, mas lá vem mais uma confederação. Mas ela é necessária. Era imprescindível. A pergunta é ao contrário. Como é que demorou tanto tempo até se perceber que era precisa esta confederação? Como é que tivemos de esperar 45 anos sobre o 25 de Abril para termos esta confederação? E vejamos a rapidez com que ela arrancou. Anunciada em finais de 2017, no primeiro Congresso da Economia Social,
Estatutos e Escritura Pública em junho de 2018. Órgãos eleitos em outubro de 2018. Primeiro acontecimento público no primeiro trimestre de 2019. Para a média portuguesa é muito rápido. É muito rápido. Anunciar em 2017 e estar em funcionamento em 2019, digo-vos que é promissor. E eu insisti, como disse o Presidente da Confederação, quando vos recebi, eu disse, e agora? Vem anunciar-me que existem. E agora quando é que existem mesmo? Porque o anúncio, sabemos como é, anuncia-se e depois nunca mais existe o que é anunciado. Não, eu disse, quando é que tem uma atividade concreta? Me disseram, pois é já dentro de semanas ou poucos meses. E escolheram bem o local. E escolheram o local porquê? Primeiro porque não escolheram Lisboa. Seria o que todos escolhem, dentro da visão centralista que herdámos de séculos anteriores. Mas também não escolheram uma grande cidade, uma metrópole, um grande centro urbano, não. Escolheram uma realidade viva, importante, mas que é desse outro Portugal, dos vários outros Portugais, de que se fala pouco, mas que não são menos Portugal quanto os Portugais de que se fala muito. Pelo contrário, devem ser até mais falados, para que o Portugal de que se fala muito se lembre que existem os outros Portugais de que se fala pouco. Portanto, foi bem escolhido. Foi muito bem escolhido. E a prova foi que encontraram aqui um dia de trabalho, de reunião, mas encontraram à vossa volta a população da Zambuja feliz pelo facto de ter sido escolhida para a realização destas jornadas. Tudo certo. Tudo certo. Como é certo aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Presidente sobre os vossos objetivos. Primeiro objetivo, arrancar mesmo com estruturas que cubram a realidade nacional. Segundo objetivo, poderem dialogar com os outros parceiros sociais e terem assento onde eles têm assento. Terceiro objetivo, fazerem-se conhecer lá fora, a começar na União Europeia, para além do que já são conhecidos, para aumentarem a possibilidade de influência quando se discute a estratégia até 2030, que é uma estratégia que tem a ver com a estratégia europeia. E depois, discutirem a sério o que é que vamos fazer de Portugal daqui até 2030. Partindo de um princípio fundamental: não há desenvolvimento económico, como se lembra agora, sustentável, sem haver maior coesão social. Precisamos de ter cada vez menos diferenças entre territórios, entre pessoas, entre atividades profissionais, entre setores da vida económica e social. Precisamos de ultrapassar, por uma razão muito simples. É que não serve de muito haver um grupo que vai mais à frente, que cresce mais, vai mais longe, se para trás forem ficando muitos outros, que não acompanhem o ritmo do crescimento. Estamos todos de acordo quanto a um ponto: precisamos de crescer e cada vez mais. E crescer cada vez mais de forma sustentada. Isto é, 1 ano, e depois 2 anos, e depois 3 anos, e depois 5 anos, e depois 10 anos. E precisamos de crescer garantindo o máximo de homogeneidade social. É por uma questão de justiça, mas é também por uma questão do próprio crescimento. Se for apenas um setor do nosso país, uma área do nosso país, um território dos que formam Portugal,
ou alguns territórios a crescerem muito mais que os outros ficarem para trás, isso significa que o todo não está a ir tão longe quanto podia e devia. E esse é o nosso objetivo. E como foi dito e bem, esta estratégia não é de um governo, não é de uma legislatura. Isto é uma estratégia para uma década. E é um ponto que todos percebemos, é que nesta década vai haver vários governos, várias legislaturas e até inevitavelmente vários presidentes da República. São 10 anos. O que quer dizer que aquilo que for pensado é pensar naquilo que fica. E o que é que fica? Os portugueses. Os portugueses ficam. Esses ficam. Aqueles que os servem vão passando. Faz parte da transitoriedade do serviço político e da missão pública. Vão passando. Fica a estratégia. E essa estratégia exige que seja uma estratégia em que a economia social tenha um papel a desempenhar. Há uma lei de bases da economia social. Mas há aspectos fundamentais desta lei que têm de ser desenvolvidos, regulamentados e aprofundados. Ficaram pelo caminho, ou então aquilo que foi aprovado para cada uma das categorias de entidades foi ultrapassado pelo tempo. Olha-se para trás e há no domínio das fundações matérias a refletir. Há no domínio das cooperativas matérias permanentemente a aprofundar. Há no domínio das IPSS, como das misericórdias, inovações a introduzir. É evidente, estou à vontade para o dizer, como professor de Direito, não se resolve os problemas do país só com leis. É uma ilusão que, aprovando uma lei, o problema está resolvido. Não está resolvido. Falta fazer o resto. E o resto é mais importante do que votar a lei. A lei é importantíssima, mas depois levar a lei à prática, confrontá-la com a realidade, garantir que é executada e concluir que era ajustada, isso ainda é mais importante. E essa é também a vossa tarefa constante. É trabalhoso, é trabalhoso. É mais trabalho para além do trabalho que têm estas instituições, cada uma delas para sobreviver no dia-a-dia e para vingar. Mas em conjunto podem chegar mais longe. E esse é o desafio destas jornadas. E esse é o vosso desafio. Podem chegar mais longe na atividade económica, na agricultura. Podem chegar mais longe no fomento cooperativo, nas mutualidades, na solidariedade social. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Nós sabemos que o Estado tem um papel fundamental, mas sabemos também que o Estado, por si só, não é capaz de garantir o essencial do desenvolvimento do país. Quem cria riqueza são as pessoas, são as organizações das pessoas. O Estado define linhas, aponta quadros, suscita condições favoráveis, pode condicionar melhor ou pior. Mas quem cria a riqueza, quem distribui a riqueza, quem proporciona a educação e a saúde e a seguridade social, não é só o Estado. Se fosse só o Estado, não tinha havido o que houve das IPSS ou das misericórdias a aguentar a resolução de tantos problemas em tantos períodos de crise. Era simples. Alargava-se o Estado e o Estado, com meios teoricamente ilimitados, resolvia os problemas. Mas isso não existe. Não há meios teoricamente ilimitados, há condicionamentos financeiros e há realidades que, na base da proximidade, só quem está próximo pode resolver. Por estas razões todas, eu acolhi
com muita alegria a nova Confederação. Aqui estou para apoiá-la, aqui estou para estimulá-la, aqui estou para incentivá-la. Que o espírito da Zambuja vos acompanhe. Isto é o espírito da coragem de arrancar, de inovar, de melhorar, de ir mais longe, de corresponder às vossas expectativas. Mas também vos digo, estarei atento de cada vez que notar que se atrasam no cumprimento dos objetivos, que ficam satisfeitos com o meio caminho andado, ou então se resignam à importância de existirem sem corresponderem àquilo que eram as metas propostas. De cada vez que isso acontecer, eu bater-vos-ei à porta, a perguntar para que é que serviu a Confederação. Serviu para serem importantes, mais importantes já eram, ou serviu para resolver problemas de pessoas de carne e osso? Porque órgãos sociais são preenchidos por umas dezenas de pessoas, poucas. Pessoas cuja vida podem mudar para melhor são dezenas ou centenas de milhares, ou mais do que isso, ultrapassar 1 milhão. E é nessas que têm de pensar, que é por causa dessas que estamos aqui. Se não fosse por causa dessas, cada um de nós estava a pensar na sua vida egoisticamente, a seguir o seu caminho, a ver as notícias e a criticar aqueles que faziam ou não faziam. Estamos aqui para sermos criticados, precisamente porque o nosso dever é pensar nos outros, a trabalhar para os outros. E isso é que é servir Portugal. Servir Portugal não é amar a pátria só, não é só comovermos com o hino, recordarmos a história, estarmos solidários com as seleções, gostarmos das alegrias que temos e chorarmos com as tristezas que temos, é fazermos mais pelos portugueses. É isso que eu espero de vós, que façam mais pelos portugueses, sempre a pensar em Portugal. Muito obrigado.